teu poder tão intenso é o que eu quero provar. Ouço tua voz no silêncio, sinto tua mão me tocar. O teu poder tão intenso é o que eu quero provar. Fecho os meus olhos, começo a orar. Acima das nuvens, quero te encontrar. Posso voar em tua presença, Senhor, e contemplar o teu imenso amor. Leva-me, Senhor, junto às águas tranquilas, me faz descansar. Ouço tua voz no silêncio, sinto tua mão me tocar. O teu poder tão intenso é o que eu quero provar. Fecho os meus olhos, começo a orar. Acima das nuvens, quero te encontrar. Posso voar em tua presença, Senhor, e contemplar o teu imenso amor. Leva-me, Senhor, junto às águas tranquilas, me faz descansar em teus campos verdejantes. Leva-me, Senhor, junto às águas tranquilas, me faz descansar em teus braços de Leva-me, Senhor, junto às águas tranquilas, me faz descansar em teus braços de amor. Leva-me, Senhor. A Cláudia vai participar também? Isso. Oi, pastor. Boa noite. A graça e a paz Boa do noite. Senhor. Que bom estar com o Senhor aqui conosco. É com você, né? Você prefere assim? Sim, sim, eu tô velho, mas é mais informal, né? Isso. É, nós estamos aqui online com os irmãos aqui nos assistindo. Os irmãos que estão nos assistindo, se puder dar um ok, se estão nos ouvindo bem, porque esse retorno é muito importante para que a gente possa fazer essa transmissão bem agradável. Pastor Antônio Carlos é uma pessoa muito especial na história na história da minha vida, em várias ocasiões. Eu conheci, a primeira vez que eu o vi foi em Arapongas, eu não sei se ele sabe disso. Ele estava ministrando num curso do Haggai, na Igreja Presbiteriana Renovada. Eu lembro do evento, mas eu não estava Ah, lembrando sim, disso. não, porque eu era seminarista na época, e na ocasião, Aham. acho que o Ebenezer Bittencourt também ministrou, você ministrou.
E dali para cá nós tivemos algumas informações. Depois nós estávamos fazendo seminário, estudamos em Londrina, estudamos no teológico e depois estudamos no teológico sul-americano, né? Na Faculdade Teológica Sul-Americana, e ali a gente se conheceu mais. E dali você já pregou 2 vezes na nossa igreja em Jandaia do Sul, e tem sido uma alegria para nós, e é uma alegria para mim, pastor, que você está conosco nesse tempo especial e difícil que nós estamos vivendo também no mundo e no Brasil, principalmente, no nosso caso. Mas o pastor Dr. Antônio Carlos, ele também é mestre e doutor em missiologia nos Estados Unidos, é pastor presbiteriano, é avô, é pai, né? Isso aí. E é uma alegria para nós, pastor, esse tempo que o senhor está conosco. E para iniciar esse tempo, eu queria só fazer uma leitura de um texto que me chamou muita atenção nas Escrituras. Eu estava lendo Daniel esses dias atrás, e um texto que me chamou muita atenção está lá em Daniel capítulo 11, verso 32, a segunda parte, diz assim: Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Numa outra tradução diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. E eu pensei, né, às vezes nós ouvimos tanto as pessoas preocupadas em saber o que Deus está fazendo com esse tempo, que a gente se esquece de conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, a gente fica mais ou menos preocupado. Então... Oi? Depende do contexto, né? Exatamente. Depende da situação que a pessoa está vivendo também, é verdade. Se ela estiver bem com Deus, né? Ela está em paz. Mas eu estive pregando esse domingo passado sobre o Salmo 139. E lá Davi fala e observa tanto os atributos de Deus incomunicáveis, né? A sua onisciência, onipresença, onipotência, e diante de tudo aquilo, Davi fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. E quando Davi observa a grandeza de Deus, ele termina dizendo: sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então acho que o caminho, não sei, pelo menos eu acho e penso a respeito, é que nós precisamos conhecer mais a Deus, né? Nesse tempo. Certamente. Mas eu tenho algumas perguntas para o senhor. Não sei se o senhor quer falar alguma coisa antes. Fique à vontade, pastor. Primeiro, queria agradecer bastante o convite. Né? É sempre uma alegria revê-lo, né, junto com a Cláudia, e a gente tem aí essa caminhada juntos. Estamos perto aqui, né? Londrina, perto da cidade onde vocês moram e também ministram. E mandar uma saudação especial para o pessoal que está nos ouvindo, casa, e um momento especial para todos nós. Mas tem outras coisas boas acontecendo, então, né, deixo aí uma saudação a todo mundo de uma maneira muito especial e um abraço muito especial, virtual, mas especial. Eu acho que depois mesmo com a volta final dessa epidemia, essa pandemia, o pessoal vai ficar com um pouco de medo ainda de se abraçar, né? Vai demorar um pouco. Vai ficar com medo. Mas, pastor, eu tenho algumas perguntas. No final, depois, você pode compartilhar uma palavra conosco. Mas uma delas é: qual tem sido a sua leitura desse tempo que nós estamos vivendo? Como você enxerga esse tempo? Bem, certamente esse foi um tempo que pegou a todos nós de surpresa, né? Quem é que esperava um negócio desse? Se bem que a gente não esperava isso para agora, mas se nós olharmos alguma literatura, e eu li alguma coisa sobre isso, cientistas vêm falando já há alguns anos da possibilidade disso acontecer, que os governos deveriam se preparar, as pessoas deveriam se preparar, que isso ia acontecer. Eu li um relatório de um médico na Nova Zelândia, feito em 2018, falando sobre aparelhar os hospitais, as famílias economizarem dinheiro para essa hora, enfim, várias sugestões. Então, quer dizer, tinha uma certa ideia que isso poderia acontecer, mas naturalmente que ninguém saberia que ia acontecer agora.
então pega todos nós de surpresa. E, e a gente ainda está aprendendo, porque é muito novo, Sim, a se locomover, a viver nesse novo ambiente, né? É um ambiente difícil para as crianças que ficam em casa o dia inteiro. O adulto vê televisão, ou ele lê, ou ele escreve, ou faz um trabalho manual, mas uma criança, o jovem, adolescente que vive a vida dele em torno dos amigos e amigas, né, não tem tido essa possibilidade. Então, é um momento diferente, é um momento difícil, precisa-se de muita paciência de todos nós. Primeiro, paciência com a gente mesmo. Muitas vezes a gente se pega impaciente, se uhum, pega respondendo, quem sabe, de maneira atravessada para alguém. A gente se pega, às vezes, até gritando, a gente se pega, enfim, com sentimentos atravessados. Então, a gente precisa olhar primeiro para a gente e ter um pouco de paciência com a gente mesmo, naturalmente, estender essa paciência para o outro. A gente está lendo que aumentou bastante o caso de violência doméstica. sim, E antes o camarada ia trabalhar, ou a esposa ia trabalhar, os filhos iam para a escola, você ia se ver ou na hora do almoço, na hora da janta, e um pouco à noite para dormir. Agora você imagina, são 24 horas, né? Com as pessoas dentro de casa, os idosos não podem sair, sim. e quem tem idoso em casa também, eu imagino, eu não tenho, eu sou um idoso, né? Nada. Eu imagino que tomar conta, né, de idoso, eu tive meu pai nessa situação, não é fácil, então às vezes irrita bastante, o próprio idoso fica irritado, o filho a filho, os netos. Então, é um momento difícil, vamos pensar assim, é um momento difícil. É um momento difícil. Você, vou chamar de você. Você já me deu essa liberdade. Sim, Ó, lógico. quando você, como você vê isso como um sinal da vinda de Cristo? Olha, eu não tenho a queda para ver nessa direção, não. Porque quando a gente estuda a história da igreja, e até uma coisa interessante nesses dias de isolamento, lê um pouquinho de história da igreja. Quase a gente não lê isso. A gente lê, quem sabe, estudo bíblico, alguma devocional, mas queria sugerir para quem está nos ouvindo aí, entrar num site qualquer aí, digitar lá História da Igreja Mundial, ou História da Igreja Cristã, História das Missões, e ver como que se desenvolveu a igreja. E nós vamos perceber, estudando a história, Paulo, que quando nós tivemos momentos assim na história, invariavelmente as pessoas diziam que Jesus estava para voltar. Sim, 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 sim. Né? Então você vai pegar lá a gripe espanhola, você vai pegar a quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, agora em 2008, com aquela quebra da economia em 2008, qualquer doença mais assim alarmante, alguém mata 10, 15 pessoas numa escola, é uma tendência nossa falar que estamos no final dos tempos. Por um lado, não deixa de ser verdade, Sim, porque sim. o final dos tempos é sempre. Né? Desde que Jesus subiu aos céus, começou o final dos tempos. Começou o final dos Sim, tempos. sim. Ele mesmo disse, né? Eu voltarei, então vai voltar quando? Ele disse que não sabia, então o final dos tempos começou. Agora, atribuir isso e já falar Cristo está voltando e relacionar as duas coisas, eu tenho dificuldade, porque inclusive algumas seitas e heresias foram fundadas e foram formadas a partir disso. Sim. Ó, Jesus voltando, né? E então vamos vender tudo que a gente tem, vamos Verdade. montanha e ficar lá no alto da montanha esperando ele chegar. E ele não chegou, aí começa a inventar, né? Ele não veio, mas ele veio de outra forma, isso, aquilo. Enfim, eu não quero dizer que isso é o final dos tempos, mas pensar que todos os dias, independente do vírus ou não, estamos perto da Sim, volta de Cristo. sim, é verdade. Né? É, Isso me lembra
uma resposta que um avivalista famoso nos Estados Unidos, D.L. Moody, né, Sim, M-O-O-D-Y, perguntaram para ele assim: se você soubesse que Jesus voltaria em 24 horas, o que você faria? Ele disse: o que eu estou fazendo agora. graças a Deus. Né? É, Então, não é por causa desse vírus que a gente vai ficar mais crente, vamos pensar assim. Jesus está voltando. Independente do vírus ou não, ele está voltando. verdade. Se é agora, a gente tem que estar preparado. Se é para daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nós estivermos aqui na Terra, também devemos estar preparados. E vamos dizer assim, Jesus está mais próximo, mas não quer dizer que esse sinal é o sinal final, vamos dizer assim. Eu não vejo assim. Sim, sim, eu também não penso assim. Mas Jesus, vamos dizer, pode voltar a qualquer momento. Muita gente já errou por conta disso que você já falou, né? Algumas seitas que surgiram lá no início do século passado, mesmo no final do século passado, Aham, erraram e se aproveitaram da situação por conta disso ainda. exatamente. Então, mais uma outra coisa que eu tenho a perguntar, que lições você tem tomado desse tempo agora? Porque eu, particularmente, não sei você também, eu nunca tinha passado um culto de Páscoa fora do templo. E nunca tinha Aham, visto o mundo parar por conta de um vírus. Outras vezes aconteceram outras situações, né? Em outras épocas, é. o mundo da época parou, né? Mas um mundo no sentido global, como o nosso hoje, por causa da globalização, parou, né? Uhum. E isso é porque a informação hoje é muito rápida. Ela é em tempo real. Sim, Antigamente você precisava de um telegrama, estou falando mais agora, né? Mais antigamente ainda nem se fala, né? Mas você precisava de um telegrama, de um telefonema. Hoje é tudo instantâneo e a pessoa até recentemente precisava ir para casa para abrir o computador para poder ter notícias. Hoje ela leva a notícia no bolso. Ela está no banco esperando a fila, né? Ou quando estava no banco, abre o celular e começa a ver as notícias ou ver alguma coisa. Você pode reparar que numa praça, num restaurante, num café, em qualquer lugar, se tiver 10 pessoas, 8 estão vendo o telefone. é verdade. Então, a notícia em tempo real faz isso. Ela educa, ela inspira, mas também ela alarma. E nunca passamos por um momento desse na história. De Eu fato, nunca nunca, vi. porque é uma globalização, é uma tecnologia avançadíssima, rápida, de primeira qualidade, como nós estamos fazendo aqui, né? Isso era impensável alguns anos Verdade. atrás, né? Você ia me entrevistar pelo telefone, tá certo? Que era o máximo, né? Agora Verdade. não, nós estamos vendo aí e as pessoas podem nos ver no mundo inteiro. Se alguém estiver Exatamente. na China, pode nos ver. Então, uma bênção nesse aspecto. Agora, nós estamos, como eu disse anteriormente, estamos aprendendo. E eu creio que uma das grandes lições que nós vamos aprender com esse vírus, com essa situação, é a questão da solidariedade. Talvez a igreja hoje é mais solidária virtualmente ou estando ausentes do que ela era quando presente, quando fisicamente todo mundo junto. Sim, Pode reparar que as igrejas se acordaram para essa necessidade de que ela precisa ser solidária, precisa ajudar o próximo, precisa ajudar o outro. Então, eu tenho a impressão que nós vamos sair dessa crise mais solidários. E não é solidário com o crente da nossa igreja. Eu quero deixar isso bem claro. É sim, solidário com o outro. Porque nós crentes precisamos aprender uma coisa, que a vida é o maior valor. Não interessa se a outra pessoa é espírita, católica, budista, shintoísta, se ela não crê em nada, isso não tem a menor importância, porque isso não determina para nós a nossa solidariedade cristã. Nós verdade. não somos solidários em nome de Jesus porque nós gostamos do outro. Não, nós somos solidários porque a vida é um bem precioso. Então eu tenho a impressão que essa lição a gente vai levar
para muito tempo ainda, a questão da solidariedade. Você vê que mesmo você não estando fisicamente com os seus crentes, você se preocupa, você vai atrás, você dá um jeito de fazer com que alguém receba um alimento, receba uma cesta básica, receba dinheiro para comprar um remédio. Então, a gente está aprendendo a usar essas ferramentas e demonstrando essa solidariedade. Então, eu diria assim que, para mim, pessoalmente, a grande lição que nós estamos aprendendo é o valor da solidariedade. Olha, e é interessante você falar sobre isso, né? Que Jesus já dizia que os cristãos seriam conhecidos pelo amor. Pelo amor. E veja, e isso é muito importante porque nós hoje não estamos tendo a oportunidade de falar, né? Porque a igreja está fechada, certo? Verdade. Vamos à igreja, né? Ou a pessoa convidava alguém para ir no culto. Mas hoje nós estamos tendo a oportunidade de demonstrar isso. Verdade. Porque o amor, assim como a fé, não são coisas abstratas. A fé e o amor podem ser visíveis. Sim. Tem um texto no Novo Testamento que diz que Jesus vendo-lhes a fé. Agora, como é que você pode ver a fé? Na prática? É a prática. Vendo que a pessoa praticava aquilo, Jesus chegou à conclusão que ela possuía fé. Vendo que nós praticamos tais e tais coisas, as pessoas vão chegar à conclusão que nós temos amor. Verdade. Né? Então, esse vai ser o nosso desafio. Eu estava pensando, você falou dessa passagem, essa passagem é aquela que os amigos levam um paralítico pro. Exatamente. É interessante mesmo. Toda aquela ação deles de pegar o camarada, de subir no telhado, de destelhar, de descer o cara. Olha, não era uma engenharia muito fácil, e eram Não. 4 pessoas, mais 5 com o paralítico. E Jesus diz que vendo-lhes a fé. Tudo isso exigiu fé deles. Então, como é que as pessoas, a pergunta que eu faço para nós, para o pessoal que está nos ouvindo, Sim. como é que as pessoas vão ver a nossa fé nos dias de hoje? Verdade. Adianta falar eu tenho fé? Tiago já falava sobre isso. Verdade. Mas cadê a demonstração dessa fé? Então, a igreja tem hoje uma oportunidade única de demonstrar essa fé. Verdade. Demonstrar, né? Tem um livro do Larry Crabb que diz assim que o amor é um verbo, né? Exatamente. Tem que ter O ação. amor não pode ser uma coisa abstrata, né? Um conceito, né? Um pensamento, né? Porque a palavra amor hoje perdeu-se o sentido, né? E bom sentimento, né? A gente... as pessoas... você ama, amo. Mas precisa de vir com uma ação esse amor. Exatamente. E veja, Deus está dando uma oportunidade muito grande para a igreja, muito grande. E talvez, lógico, a igreja nunca tinha pensado nisso e tinha planejado isso, pegou a igreja de surpresa, mas é a hora de demonstrar, porque todo amor, ele vai envolver sacrifício. Não existe amor sem o sacrifício. Não existe. Você vê que talvez um dos versos mais famosos de toda a Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, é João 3,16. Deus amou o mundo e fez o quê? E deu. E deu. E ofertou. E presenteou o mundo com seu Filho. O Filho nos amou e nos presenteou com a própria vida. Sim. E isso nos deu a vida eterna. Então, Deus está dando uma oportunidade para a igreja não ser uma igreja fechada, ensimesmada, encastelada. Deus está dando uma oportunidade para a igreja de falar para a sociedade o seguinte: nós amamos vocês e aqui está a demonstração do nosso amor. Amém. Então não é hora da igreja, sabe, ficar preocupada se vai ter dinheiro, se não vai ter, se o crente vai abandonar a igreja, vai ser dizimista, não. Deus, em toda a história da igreja, do cristianismo, Deus jamais deixou a igreja abandonada, jamais. É verdade, é verdade. Então ele vai levantar pessoas, ele vai levantar recursos, ele vai... o que Deus quer de nós é a disposição da obediência.
essa é a nossa resposta, você pode ter certeza que Deus vai providenciar os recursos. Amém. É, que palavra você tem para dar para as pessoas que nos assistem? De repente estão em situações difíceis, outras enclausuradas, outras nos hospitais, talvez, esperando uma direção. Que palavra Deus tem falado mais ao seu coração, né? Tem feito seu coração se calar, né? Eu soube, há 2 dias atrás, faleceu a esposa do Paulo César, do Logos. Isso. Quantas mensagens lindas que a gente ouviu eles cantando, né? Marcaram minha vida e até hoje eu me emociono com 2 canções que eles cantavam. A primeira é Duelo, né? O autor da minha fé. De fato, acho que a Nilma encontrou agora o Jairinho, né? Lá na eternidade. Isso. E depois aquela Não Temas, né? Meu servo não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, né? Acho que é tempo de confiar em Deus, né? No controle de Deus. Pastor, que palavra que o senhor tem para nós, para as pessoas que nos assistem? Essa música aí, o autor da minha fé, quem não conhece deveria escutar. Eu escuto, eu vou dizer para você que não passa semana que eu não escuto. E tem mais ainda. No meu funeral, quando Deus me levar, vão cantar 3 músicas e uma delas vai ser essa aí, o autor da minha fé. Também a minha. Né? Porque uma vai ser essa daí. Então, veja, para as pessoas que estão passando necessidades, eu diria assim, meu irmão, minha irmã, você tem que deixar o orgulho do lado. Você tem que deixar essa coisa da soberba. E você tem que ventilar, você tem que verbalizar que você está passando por necessidades. Porque uma falha que eu vejo na igreja, e ela é decorrente do crente, não é do pastor nesse caso, mas é do crente, é que o crente passa por necessidades, passa por provações, e ele não fala. Por N razões. Vergonha, medo. Não adianta nominar aqui. Tem diversas razões pelas quais o crente não fala. Em não falar, a gente não pode preencher essa necessidade. O pastor não pode, a igreja não pode. Em não falar e em não preencher aquela necessidade, isso causa naquela pessoa amargura. Eu estava em tal situação, a igreja não fez nada, mas a gente sabia. Você falou para alguém? Você comunicou para alguém? Verdade. Então, olha, nós, pastores, estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Então, escreve num WhatsApp, escreve num e-mail ou liga num telefone e diz, pastor, aqui na nossa casa nós só temos comida para sexta-feira. Pastor, venceu a luz e nós não estamos conseguindo pagar. Pastor, olha, o meu marido foi despedido por causa do coronavírus. Então, gente, se a gente que é membro da família da fé não tem condições de abrir o coração, para que precisa de igreja, sinceramente? Sim. É melhor comprar uma ação lá do clube e frequentar o clube, que lá tem piscina, tem bote, tem campinho, tem de tudo para se divertir lá. Porque igreja pressupõe família, e família da fé. Verdade. É o que Paulo fala em Gálatas, né? Fazei o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Ele fala a todos. O pessoal não lê esse verso direito. Mas especialmente aos da família da fé. Sim. Então, a minha palavra se você, da sua igreja, da minha igreja, qualquer igreja, estiver passando por uma necessidade, você fale isso para a liderança da sua igreja. Se você está tendo dificuldades com isolamento, angústia, depressão, alguma coisa nesse sentido, bem, uma coisa a se fazer é chamar alguém para conversar. E hoje está fácil de fazer isso pelo WhatsApp, pelo Skype, pelo Facebook, enfim. Chame alguém para conversar. A própria igreja poderia, e eu acho que as igrejas têm feito isso, marcar horários para 3 ou 4 famílias conversarem. Hoje, por exemplo, conversava com o pastor Ismar, e ele, na igreja dele, fez um negócio que eu achei bacana, chama visita virtual. Sim, nós fazemos aqui. Então, é isso aí. Você marca com 3, 4 famílias e naquele horário as famílias vão conversar, bater um papo de meia hora e tal. Escute música, tá certo? Escute música.
E não precisa ser só música de crente, não. Pode ser outras músicas também, né? Músicas boas, músicas inspirativas. Uma coisa que eu gosto de escutar muito é música clássica. Tem aí no YouTube, tem seleções de 3, 4, 5 horas, 8 horas de música clássica. Coloca lá uma música que te acalme, descanse. Eu diria que é uma oportunidade para aprender alguma coisa nova. Sim. Quem sabe você possa desenhar, você possa escrever, você possa aprender a tocar um instrumento, você possa a culinária, né? A cozinha está lá, dá um descanso para as mulheres, os homens aí. Olha, outro dia eu vou lhe falar uma coisa, eu nunca tinha feito na minha. Eu fui no mercado ali rapidão com a máscara, né, que tem que ir, comprei 2 pizzas prontas. Eu mesmo olhei na internet, não é, olha, é muito fácil. Eu mesmo fiz a pizza de pepperoni, que é o que eu gosto. Olha que beleza. Nossa, eu me senti orgulhoso, entende? Então, vamos aprender uma coisa nova, né? Dá uma folga para sua esposa, se você é homem, lava a louça da cozinha, é uma terapia. Eu lavo louça há 41 anos, então, para eu não posso falar para Tranquilo. mim que é uma terapia, eu já estou terapêutico há muitos anos. Em relação a quem está enfermo no hospital, já é um pouco mais difícil e talvez uma coisa a se fazer é ver se nós temos conhecidos que trabalham no hospital, primeiro orar por essas pessoas, não só os nossos conhecidos, todo mundo, na verdade. Eu oro todo dia pelo pessoal do hospital. Mas se, por exemplo, você tem uma pessoa que é conhecida, que trabalha no hospital, e lá no hospital tem alguma pessoa que você conhece, pede para esse conhecido fazer uma visita em seu nome, pede para esse conhecido, se ele é um cristão, ir lá ler um salmo, fazer uma oração e diz, olha, eu estou vindo aqui em nome de tal pessoa que conhece você, mandou um abraço especial para você. Enfim, a gente nesse momento tem que usar uma coisa que Deus nos deu, que é a criatividade. Exatamente. Tem muitas maneiras da gente ser criativo e, e algumas bem criativas mesmo, né? E quem sabe, né? Minha neta, por exemplo, fez um desenho lá para mim e me mostrou no próprio celular, né? O Olha que desenho. beleza. Então, vale a pena, sim, a gente ser criativo. Não vamos ser bitolados, sabe? Ah, não tenho nada para fazer, fico o dia inteiro vendo televisão. Não. O que você gostaria de aprender? Uma atividade nova, tocar flauta, sei lá. Ocupar o Inventa. tempo, né? É isso mesmo. Se a gente assiste televisão, a gente fica estressado, na é verdade. Por exemplo, tem gente que sabe jogar xadrez dentro de casa. Ensina os outros a jogar xadrez. É um jogo muito bacana, que desperta bastante a mente. Jogar dama, jogar dominó, não é isso? Sim, sim. Porque Tem se que se for assistir ocupar. televisão, a gente fica estressado e com medo, né? Isso, e os programas, muitas vezes, que não inspiram a gente a nada, né? Eu tenho Ora, percebido. Pode falar. Ope. tem filmes bonitos que a gente deveria ver, né? Que inspiram a gente. Por exemplo, quem tem o Netflix em casa e pode ver a série, tem aquela série sobre a rainha da Sim, Inglaterra. Olha, muito já está bom. acho que na terceira série lá, não sei como é que chama, É, terceiro temporada. episódio, temporada. Olha, é uma série muito bonita, a gente aprende um pouco de história, como que as coisas funcionavam na Inglaterra, quem é líder aprende a ser líder, o valor da liderança, do Winston Churchill, da própria rainha, então tem Sim. coisa para assistir. É só saber selecionar, né? Que tem muita coisa a fazer. Exatamente. Ô pastor, eu tô vendo que eu tenho acompanhado as suas postagens, você sempre analisa com um olho, vamos dizer, mi- crítico às vezes por conta da inatividade muitas vezes da igreja, né? E é hora, acho que de repente a igreja não, com certeza é o tempo da igreja agir. E você Aham. ainda tendo formação também na área de missões, né, e defendendo a missão integral, não é isso? Que não é só Isso. pregar o evangelho no sentido de falar de salvação, mas é na prática ajudar o próximo, amar, ser generoso, e tal. Eu percebo também uma coisa interessante, mudando de assunto, você gosta de fazer pinturas, né? Ah, tem uma lá atrás, ó, tá É, vendo eu ia lá? perguntar se é sua. É minha. Olha que É legal. uma, é uma pintura abstrata, né? E Sim. do lado de cá, não dá para ver, foi o primeiro que eu fiz, Não, dá pra ver sim. dá para ver, é uma casa, né? Mas eu comecei fazendo aulas e aí eu ia lá no ateliê da professora e ela desenhava a casa, ou flor, ou carro, sei lá o que, para eu pintar.
mas eu descobri que não era o que eu gostava de fazer. Então eu comecei a ler sobre pintura abstrata e me apaixonei pela pintura abstrata. Então eu tenho lá o Instagram que tem as pinturas, né? Sim. Chama Magnificarte Brasil. E eu me apaixonei. Então é uma terapia, terapia. Às vezes eu estou à tarde aqui trabalhando, cansado, eu pego, vou lá, começo a fazer uma tela. E pintura abstrata é interessante porque todo mundo que vê uma pintura abstrata fala assim, ah, isso aí qualquer criança faz. E faz mesmo. Mas não é tão simples assim no sentido, muitas vezes uma tela dessa que você está vendo atrás aí, já é a quarta ou quinta vez que eu coloquei tinta nela, né? Porque você olha, olha, olha e não fica feliz. Mas a hora que você ficar feliz, você... Então é isso aí. Para mim é uma terapia, um momento de lazer que eu esqueço. Eu coloco uma música clássica no fundo, vou pintando e é gostoso, né? Hoje é o meu hobby, é isso aí. É isso aí. Seu passatempo para relaxar. Tempo, isso. Eu sugiro que alguém aí, né, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, procurem coisas para fazer, coisas diferentes, né? Vocês, sei lá, talvez você quisesse fazer uma comida mexicana. Já fez, por exemplo, uma comida mexicana? Pois é. Então faz, olha na internet, né? Faz um prato mexicano, surpreenda o povo, né? Coloca as crianças para ajudar. A minha filha, por exemplo, outro dia fez um bolo de chocolate. Eu tenho duas netinhas, uma de 5 e uma de 2, né? E as duas netinhas em cima da cadeira, ajudando a minha filha, né? Do jeitinho delas, lá mexendo em alguma coisinha e tal. Aí quando foram comer o bolo, elas todas felizes porque ajudaram a fazer o bolo, né? Olha só. Então, não fica nervoso nessa hora, porque derrubou isso, ou, sabe, ou caiu a colher para lá. Leva na esportiva, leva na brincadeira, porque a vida é muito frágil e muito curta para a gente ficar Verdade. ranzinho, nervoso, brigando, gritando uns com os outros, né? Quando você perceber que alguém está nervoso, fale mais baixo. Tem um ditado chinês que diz que numa discussão, quem ganha a discussão é quem fala mais baixo. Aqui no Brasil, a gente quer ganhar no grito. Verdade. Temos até essa expressão, não tem? Ganhar no grito. Verdade. Então, você começa a gritar com as pessoas. O chinês, não, ele vai abaixando a voz. O outro, percebendo, ele abaixa também. O outro abaixa, até que ninguém fala nada e acabou a briga. Então, se você perceber que o outro está nervoso, não fica atormentando. Ah, o que você tem? Fala. Por que você não fala? Sai, vai lá, toma uma água. Eu moro em apartamento, o que é ruim, mas se você mora em casa, vai lá no quintal, senta debaixo do pé do abacate lá, medita um pouco, pensa na vida, né? É, Então, vamos ser bem tolerantes nessa hora. eu tava pra gente. Tá tão gostoso essa conversa, mas eu sei que o senhor tem tempo, eu também tenho. Mas por mim poderia ficar muito tempo aqui. Eu estava pensando, você disse que aumentou, e de fato aumentou a violência doméstica nesses tempos de isolamento. E talvez uma das coisas Uhum. importantes que você acabou de dizer aí é colocar a casa em ordem, né? Isso. No sentido não só Aproveita, físico, né? né? Não só no sentido físico. Às vezes tem uma coisa para consertar na casa que a mulher sempre pede para fazer, a gente nunca faz, né? Faz agora, né? Mas ou então também tá com problema no relacionamento, agora tá mais próximo. Vamos resolver, né? Isso, por exemplo, olha, coisas que já estão esquecidas nas famílias. Fazer uma devocional toda manhã com a família inteira, já que está todo mundo aí, não pode ir para outro lugar. Ah, mas vou fazer o quê? Sabe, não precisa de muita coisa. Você começa lendo um salmo, mas qual que eu leio? Leia o primeiro, depois Sim. lê o segundo, lê o terceiro, canta todo mundo junto, um corinho, um cântico, e alguém faz uma oração. Já sabe, começa o dia assim. Aqui em casa nós começamos com uma devocional. Né? E tem livros de devocional na própria internet de graça. É só Sim. ler. Não precisa ser pastor, diácono, presbítero. Lê. Todo mundo sabe ler. Basta ler. Então, conversar com... Se tiver filho adolescente, conversar, porque senão eles ficam o dia inteiro no computador ou no WhatsApp, conversando com outras pessoas, né? E você nem sabe. Quem mora em casa, eu acho que é mais fácil, porque pode ir lá no quintal e quem sabe, ficar uma rede lá e ficar lendo um livro. Enfim, é a hora da gente... Na verdade, Paulo, tudo tem... A moeda sempre tem dois lados, senão ela não seria moeda, né?
É E tem verdade. esse lado ruim, né? Tem esse lado ruim, que segregação, isolamento, falta disso, falta daquilo. Mas, por outro lado, a gente nunca teve tanta oportunidade de estar junto como agora. E a gente não tem noção do alcance que esses vídeos vão, né? Nunca se pregou tanto Exatamente. evangelho quanto tem se pregado ultimamente. Exato. Os crentes descobriram, por exemplo, que existe uma live, né? Se você entra lá no Instagram nesse horário agora, 8 horas, 7h30, 8 horas, 10 horas, tem mais de 15 lá. Né? Exatamente. Quem tem Instagram, entra lá no Instagram e vai lá em cima, você vê. E lives de crentes. Não estou falando de que não é de crente. Tá? Tem lá. Né? Ontem eu vi, tinha umas 10. Verdade. Né? Entra, escuta, né? Tem de todo tipo, tem de missão, de música, de estudo bíblico, de pregação. Então é hora da gente ouvir, aprender, ler a palavra, né? Eu acho que uma das coisas boas para a gente fazer é ler nesse tempo, né? É bastante. E Ler, orar, tem literatura disponível na internet, né? ler, orar e ser generoso, né? Colocar a fé em ação. Eu acho que eu falei isso numa live com um amigo lá de Goiânia, quarta-feira. A igreja tem a grande oportunidade de demonstrar ao mundo a sua generosidade. Não é hora da igreja ter dinheiro guardado quando tem gente passando fome, né? Então isso começa com a gente mesmo, com os de casa, com os da própria casa, com os da própria família. Liga lá para o irmão, estou falando irmão de sangue mesmo. Irmão, às vezes tem um irmão que tem mais condições do que o outro, não é verdade? Verdade. Como que você está aí? Tem irmão e tem parentes nossos que vivem de vendas. Eu tenho dois cunhados que são vendedores de roupas, né? Mas como que eles vão ganhar se eles não vendem a roupa? Quem é vendedor de carro não pode vender o carro. Então, vamos começar com os da própria casa. Liga. O que eu posso fazer? Estou à disposição. Já se colocar à disposição já é uma grande coisa. Se a pessoa quiser, bem. Se ela não quiser, pelo menos ela não pode falar o seguinte: ninguém me ajudou, ninguém veio falar comigo se eu precisava de alguma coisa. É verdade. Vamos fazer isso com os da nossa igreja. Não é função só do pastor, gente. Isso aí já caiu de moda, sabe? Isso aí era coisa de pastorado do tempo do pastor Epaminondas, entendeu? O seu pastor lá da época sabe, do quebra-galho. Não. O pastorado moderno hoje é o pastor e todo mundo junto pastoreando a igreja. A igreja terapêutica, a igreja comunitária. O pastor tem uma função de cuidar do seu rebanho, mas o rebanho tem que estar atento, vigiando. Então, se você, por exemplo, está aí, sabe de um crente que está em dificuldade, avisa o seu pastor. O pastor não vai entregar você lá, quem te falou foi. Não, o pastor vai com jeito, o pastor sabe, ele sabe fazer isso. Sim. Então, é pastorear um ao outro, é ajudar um ao outro. Olha, pastor, fulano de tal perdeu o emprego. Então, o pastor já sabe o que fazer, pode ficar tranquilo. A sua parte é fazer essa, dá a dica, dá né, essa notícia para o pastor. Então, ser generoso agora é a nossa marca. E, e eu tenho a impressão, Paulo, que a igreja que for generosa, quando passar essa epidemia, ela vai receber muita gente para conhecê-la Sim, sim, fisicamente. sim. O fulano daquela igreja me ajudou. O pastor daquela igreja me falou comigo. Aquela família daquela igreja me mandou uma cesta básica. Isso vai fazer diferença. É uma oportunidade para a igreja. É É uma uma oportunidade. oportunidade caríssima. A gente vê Nunca no livro, tivemos. a gente vê no livro de Atos, a igreja tinha simpatia de todo o povo, né? Por quê? Porque eles se amavam. Exatamente. Ah, É a nossa hora. exato, lá em Antioquia, a primeira igreja gentia, os outros os chamaram de cristãos. Aham, Por quê? Porque eles exato. demonstravam o que Cristo fazia. Eles viviam, Uhum. né? Então que Deus nos ajude, pastor. Muito Amém. obrigado por esse tempo que que você nos deu para ouvirmos você falar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, seus netos, filhos, enfim. Deus abençoe. O seminário está fechado agora. Tudo fechado. Tudo E não fechado. volta, não. Pelo jeito vai demorar ainda, né?
junho, julho, nós só estamos pensando, se começar alguma coisa é em agosto. Em agosto. Aliás, deixa eu fazer uma propaganda, né? Já que Sim. o pessoal está em casa, né? Olha, é uma boa hora de você, quem sabe, estudar teologia, Opa! curso de 3 anos, né? O pastor pode dar aí para você as informações. Se você tem um curso superior, você pode fazer uma pós. Se você não tem um curso superior, faz teologia. É um curso rápido de 3 anos, aprende a Bíblia, aprende para a vida, recebe um diploma do MEC. Você pode depois fazer um concurso público, você pode fazer um mestrado, quem sabe até um doutorado. Os nossos preços são muito acessíveis a todo mundo. Então, pergunte aí para o pastor e venha estudar teologia conosco. Eu recomendo, estudei lá, vale a Sim, pena. Mesmo antes de estudar lá, eu já usei a biblioteca de lá para terminar meu curso. Depois estudei no Seminário Sul-Americano, FTSA, do lado do Catuaí, em Londrina, lá, Faculdade Teológica Sul-Americana. Aliás, um dia nós vamos ter, de repente, uma outra live para você contar o milagre que Deus fez no surgimento desse seminário. Vamos contar. É outro capítulo aí. Deus abençoe, pastor. Fiquem com Deus, Obrigado. tá? Grande abraço a você, a Cláudia e a todos os irmãos e irmãs que nos ouviram com muita paciência aí. E lembre-se que Deus tem sido bom para você, Deus tem sido misericordioso, compassivo para você transferir tudo isso para as outras pessoas. Não fique para você essa misericórdia nem essa compaixão. Passe para frente, porque esse é o princípio do Evangelho, esse é o valor do Evangelho, essa é a nossa missão. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Pastor, o senhor poderia fazer uma oração para a gente encerrar? Então vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque mesmo em meio a tantas lutas e provações, nós temos experimentado o teu amor, a tua bondade, o teu carinho, a tua mansidão, a tua misericórdia, a tua compaixão. Eu oro especialmente por aquelas pessoas que estão passando por alguma necessidade, seja física, emocional, e possam, ó Deus, compartilhar isso com suas lideranças, com outras pessoas, para que sejam supridas essas necessidades, ó Deus. Ore em favor da igreja, Senhor. Levante a igreja para que nesta hora ela tenha uma voz profética. Para que nesta hora, ó Deus, a sua fé seja visibilizada, o seu amor seja concretizado, Senhor. Abençoe os pastores, ó Deus, para que nesta hora sejam líderes do seu povo, para levar o seu povo a mostrar os sinais do reino para essa sociedade, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por tudo e por essa hora, e obrigado pelas pessoas que nos ouviram. Abençoe a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Tenha uma boa semana. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Abraço, viu?